que os coríntios, eles estavam ceando errado. Porque, meus irmãos, entendam que quando a gente fala de ceia do Senhor, é uma refeição. Cear, até o verbo cear, significa comer. Comer um jantar, comer uma refeição. Então, quando eles iam fazer a ceia do Senhor, ou seja, comer o pão e o cálice ou o vinho em memória do Senhor, eles estavam fazendo isso de uma forma errada. Por quê? Porque eles estavam indo lá para comer, eles estavam indo lá para beber, e eles não esperavam um pelos outros, eles não tinham comunhão, eles estavam nem aí para o sacrifício de Cristo, estavam nem aí para essa ordenança espiritual. Eles achavam que era uma simples comida. Entende? E Paulo estava instruindo eles. Não façam isso se você está com fome, come em casa. Mas na hora da ceia é um momento de comunhão. Na hora da ceia é um momento de você lembrar do sacrifício do Senhor. Aí Paulo ele continua dizendo, porque nós devemos cear, ali no versículo 23, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse, isto é meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. E qual que era o problema, meus irmãos? Os coríntios não estavam ceando em memória do Senhor. E o que significa cear em memória do Senhor? Vocês podem estar se perguntando. Cear em memória do Senhor é se lembrar do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, onde ele entregou o seu corpo e o seu sangue por nós. Quando nós ceamos, nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo e nós reafirmamos a nossa aliança, que no primeiro momento, nós publicamente, através do batismo, nós declaramos, agora eu estou numa nova vida, agora eu pertenço ao povo de Deus, agora eu creio em Jesus. Mas a ceia é um memorial, onde nós mensalmente ou, enfim, semanalmente, em algumas igrejas, o tempo, a Bíblia não estabelece em quanto tempo, né? Mas o ponto é, aonde a gente mensalmente relembra do sacrifício da cruz. É como se nós estivéssemos renovando os nossos votos, renovando a nossa aliança, relembrando do sacrifício na cruz, relembrando do perdão dos nossos pecados. E daí a gente entra num ponto extremamente importante, meus irmãos, onde Paulo fala que não era para os coríntios cear indignamente. E aqui, meus irmãos, aqui é um ponto muito importante porque, por muitas vezes, isso causou confusão nas igrejas. Meus irmãos, cear indignamente não significa que, por exemplo, você pecou um dia antes da ceia ou no dia da ceia e que isso obrigatoriamente significa que você já não pode cear. Porque se fosse assim, porque pecamos não podemos cear, meus irmãos, ninguém poderia cear. Porque nós somos pecadores. Entende? Agora, a ceia é justamente esse momento onde a gente quebranta o nosso coração, se arrepende dos nossos pecados, confessa os nossos pecados, sabe? Abandona os nossos pecados e renova a nossa aliança com Cristo. E relembra do sacrifício de Cristo na cruz. É entendendo que espiritualmente Cristo está presente ali no cálice e no pão. E que quando a gente come aquilo, é entender que espiritualmente, novamente, a presença de Cristo está vindo sobre nós, o sangue de Cristo está nos limpando. Então, meus irmãos, cear indignamente não significa que porque a pessoa pecou, ela está ceando indignamente. O ponto é, pecou e se arrependeu, então pode cear. Se arrependeu verdadeiramente, né? Agora, se não se arrependeu, não pode cear. Porque daí sim, está ceando indignamente, que é o quê? É cear sem entender o que a ceia significa. É cear sem valorizar o sacrifício de Cristo. Entende, meus irmãos? E é por isso que, por exemplo, em muitas igrejas, inclusive na nossa igreja de Cristo, que apenas as pessoas que são batizadas elas ceiam. Por quê? Porque é um cuidado com aqueles que estão de fora ou com um visitante. Porque às vezes ele pode ser levado a pecar, porque ele não está entendendo a ceia, ele não entendeu o sacrifício de Cristo.
E ele iria comer a ceia indignamente, porque comer a ceia indignamente é não tratando aquilo como algo digno, como algo valioso, não respeitando a ceia de Cristo. Entendem, meus irmãos? E isso aqui é um ponto muito importante. E Paulo continua dizendo que é necessário que quando a gente cear, a gente venha discernir o corpo de Jesus. E discernir o corpo de Jesus significa a gente entender o que Cristo fez na cruz, entender que Cristo espiritualmente está ali e que ele está agindo nas nossas vidas.